E aí, gente, tudo bem? Vamos para mais uma história? É uma história de verdade, não de contos de fadas. Falamos um pouquinho da década de 40, passei por Dior antes de entrar na década de 50 e agora sim vamos falar de 1950. E se você acha que 1950 se resume a rockabilly, rock and roll, Elvis Presley, jaqueta de couro, você tá muito enganado. 1950 foi uma década com muito mais coisas acontecendo do que vocês possam imaginar. Então vamos pra vinheta e a gente volta para falar dessa década tão importante quanto todas as outras. Antes de entrarmos de vez na história, eu quero aproveitar para me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou a Patrícia Della Torre, estilista publicitária. Eu sou dona da marca Della Torre Store e esse aqui é o nosso canal, o canal da nossa marca, o Moda é Minha Praia. Aí no YouTube e algumas pessoas acabam vendo no IGTV, não tem problema não. Mas sempre que possível, entra no canal, dá um clique, se inscreva, que isso é muito importante para que a gente possa continuar esse trabalho tão rico e importante que é formalizar as nossas histórias. Em 47, nós tivemos um teste nuclear, que foi o nosso primeiro teste nuclear. E ele deixou uma marca muito grande na cultura de moda. Ele foi feito lá em Atol de Biquíni. E aí vocês conhecem esse nome. Foi daí que surgiu o biquíni. Ele não se consagrou antes de 50. Foi até por isso que eu não falei na década de 40. Ele começa a mostrar a cara na década de 50. Marilyn Monroe chegou a filmar de biquíni, mas mesmo ela sendo uma influencer naquela época, não deu muito ibope não. As mulheres continuaram ainda insistindo no maiô. Então, aquilo era muita novidade, ainda mais para a cultura do Brasil, né? O povo brasileiro muito conservador, sempre foi. Então, ainda levou aí um tempinho. O que a gente tem em 1950? Nós temos luvas, né? Lembrando essas luvas porque Estados Unidos, Europa, muito frio. Então, né, tem um porquê de ter as luvas. Mas as brasileiras começaram a usar também. Então, as empresas de modelagem investem bastante nos moldes, né, das luvas. Então, a gente passa a ter luva de tudo que é jeito que vocês possam imaginar, de couro, de tecido, que vai até o cotovelo, mais curtinha, elas dominaram. Nós passamos a ter também mais variedade de tons de batom, até então se usava muito vermelho, brincos. Algumas empresas, como a própria Dior, Chanel, passam a investir em acessórios, em joalheria. Então começa a cultura até dos insetos, né? Os abotoamentos e os broches de insetos. Cada um com seu cada qual. Isso tudo começa a acontecer ali tudo de uma vez, tá? A cultura de moda italiana, né? O berço da moda italiana, que a gente acha que vem de muitos e muitos séculos, realmente, né, eles fazem roupa há muito tempo. Esse conhecimento todo que a gente recebe deles vem aí, de 1951. Por quê? Tinha um representante italiano que ele ia buscar a moda lá nos Estados Unidos, os fornecedores, e aí ele sacou, ele teve a grande ideia de montar um desfile com marcas italianas. Aonde? Em Florença. Berço da cultura, berço das artes. No primeiro ano, esse desfile contou com pouquíssimos empresários, né? Pucci estava lá, e se eu não me engano, Missoni. No ano seguinte já eram 300 marcas, tá? Então, o que os italianos têm, além de fazer uma moda muito bacana, foi uma união, né? E rapidamente eles se juntaram ali, a coisa foi e deu tudo certo, e é o que a gente tem visto aí hoje. Vamos ver o que mais que a gente tem. Nós temos as espadrilhas, sabe aquelas espadrilhas de amarrar no tornozelo? No Rio de Janeiro se usa bastante, se usa praticamente o ano todo, vem na década de 50. Sapatilha de balé. Missoni, eu já falei que Missoni veio também da década de 50, às vezes eu vou repetir algumas coisas, não me levem a mal. E nós temos aí as adolescentes querendo mudar aquela roupa toda bufante. Elas passam a usar cada vez mais o jeans, porque se a gente for parar pra pensar, esse vestido Dior, esse new look, cintura apertadinha, saia midi, ele já tá indo pra terceira geração.
Então as adolescentes, elas não querem mais ficar usando o que a mãe e a avó usavam. E é aí que surge o jeans. O jeans, obviamente, não surgiu assim, né? Depois a gente vai falar da história do jeans, mas o jeans começa a ser utilizado cada vez mais na sociedade americana e os adolescentes, os jovens, tomam conta do jeans, assim como da jaqueta de couro, a jaqueta Perfecto, que foi feita pelos americanos para serem usados lá no Reich, na guerra, pelos soldados, e virou uma febre, principalmente com James Dean, com Marlon Brando usando depois, né? E aí foi a história que vocês já sabem. Nós temos Elvis Presley. Que mais que a gente tem? A gente tem tanta coisa. Com a guerra, a gente passa a ter a cultura do surf lá na Califórnia. E a Califórnia se torna o berço da cultura jovem. O pullover preto com gola alta, tudo isso começa a fazer parte dessa geração. A gente tem a descoberta do rayon, que é um tecido com elasticidade. Ele tem elasticidade tanto na trama quanto no urdume, né, todos os lados. A Dupont descobre finalmente o elastano, então a gente passa a ter aí o elastano. A gente tem o poliéster, então o mercado traz aí uma série de novidades para as marcas têxteis. Salto agulha, o salto estileto que a gente fala, o salto fino, o salto agulha, mais conhecido como salto estileto no mundo da moda, na história da moda, também vem da década de 50. Aqui no Brasil a gente passa a ter a FENIT, a Feira Nacional da Indústria Têxtil. E nesse período, 1955, a gente também passa a ter um festival da moda brasileira, e que foi muito importante para a história do nosso país. Esse festival, ele trouxe para nós Denner, Clodovil, e ele durou ainda um tempinho. Foi muito rico esse momento, né? O algodão aqui no nosso país estava sendo super valorizado. Por conta da guerra, a importação ficou completamente difícil, ficou impossível. Isso fortaleceu muito a indústria nacional, e aí que o algodão passou a ser vendido primeiro nacionalmente e depois ele começou a ser exportado. E aí Assis Chateaubriand, né, que as pessoas reclamam de Assis Chateaubriand porque realmente o cara era difícil, mas ele trouxe a televisão para o Brasil e ele ainda levou uma série de empresários daqui lá fora, né, para divulgar o algodão. O algodão era feito pela indústria Bangu, né, algodões Bangu. Eu acredito que os mais velhos vão lembrar disso. E esse algodão se tornou super valorizado, tá? Nós tivemos um estilista muito importante, Jacques Fett, que veio pra cá, inclusive, pra conhecer, e ele acabou virando garoto propaganda do nosso algodão Bangu. Olha só que bacana. Então é isso, gente. A gente tem ainda muitas outras coisas pra falar da década de 50, mas aí eu prefiro ir contando especificamente, caso por caso. Mas eu quis mostrar pra vocês que realmente a década de 50 não foi só jaqueta de couro e vestido rodado, né? Nós tivemos muita coisa. A gente teve a Dupont, que descobriu não, né? Que já vinha estudando há um tempão, mas que lança finalmente o elastano no mercado. Então a gente tem a Lycra. A gente passa a ter o elastano, e isso vai trazer muitos benefícios para a indústria têxtil, óbvio, né? Então aumenta as possibilidades, e logo em seguida vem o poliéster, o rayon e tantos outros sintéticos que fazem parte das nossas vidas até hoje, bem ou mal, tá? A década de 50 foi realmente muito cheia de histórias essas que depois a gente precisa esmiuçar mais, tá? Isso aqui é só uma passagem. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo. delatorre.store, esse é o canal Moda é Minha Praia e eu sou a Patrícia Della Torre. Um beijo!